Hoje nós não somos escravos, nós somos filhos, filhos de Deus, nós somos reis e sacerdotes que nós viemos aqui nessa terra para governar, para dar ordem. E isso é para nós, é para você desfrutar de tudo isso. É para você desfrutar de tudo isso na tua vida, na tua família, aonde você estiver. Mas eu quero, meu irmão, que você leve essa palavra para a tua vida nessa noite. Que teu sucesso depende das suas escolhas. Amém. Eu quero nessa noite compartilhar algo contigo que Deus ministrou no meu coração, que está no livro de Hebreus 11:32. Hebreus 11:32. Eis que direi, faltar-me-ei o tempo contado de Gideon, e de Baraque, de Sansão, e de Jefete, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, e alcançaram promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha e se esforçaram, puseram fuga ao exército dos estranhos. Amém? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus me colocou um título nessa mensagem. Eu queria que você nessa noite, esse título dessa mensagem eu quero que você repita comigo, colocando a mão aí no teu coração, no teu peito. Eu quero que você repita comigo o título dessa mensagem. Quero que você fale assim: meu sucesso depende das minhas escolhas. Amém, glória a Deus. Eu quero nessa noite falar de uma passagem de uma pessoa que acho que todos aqui já ouviram falar desde de criancinha, que é de um homem chamado Sansão. Um homem que tinha cabelos longos, um homem que tinha uma força extraordinária. E nessa noite eu quero falar com vocês nessa passagem aqui que nos fala de um homem chamado Sansão, que aqui no livro de Hebreus nos fala aqui que ele está entre os heróis da fé. E esse homem que tinha uma força extraordinária, esse homem veio com um propósito tão grande na terra. Ele veio com um propósito tão maravilhoso, e veio com uma força tão extraordinária, porque Deus tinha um propósito na vida deste homem, ele tinha um chamado, ele tinha um grande chamado na vida dele, que era libertar o povo, que estava escravo dos filisteus. Sansão, um homem, que ele nasceu para ser vencedor, nasceu para vencer a guerra, que vivia o povo de Israel dominado pelos filisteus. Sansão, ele tinha uma missão muito grande na terra. Como eu e você também temos uma missão muito grande aqui nessa terra, meu irmão. Deus tem um propósito tão maravilhoso na tua vida. Mas Sansão, ele teve a vida dele ceifada, porque ele fez escolhas. Mas Sansão, ele fez escolhas, mas ele fez escolhas erradas. Sansão, ele fez escolhas erradas que não estavam no ensinamento de Deus. Ele não ouviu os ensinamentos do Senhor. Ele não ouviu o ensinamento dos seus pais. E ele conta seu segredo para uma mulher chamada Dalila. Sansão, ele não zelou pelo chamado que ele tinha. Sansão, ele não zelou pelo propósito que Deus tinha na vida dele. E ele se tornou um palhaço nas mãos dos filisteus, por escolhas erradas que ele fez na caminhada. Deus me falou muito que nós temos muitas coisas para nós aprendermos com essa passagem de Sansão. Deus me coloca no meu coração que tem algo assim muito importante que nós precisamos aprender com a história desse homem chamado Sansão. Ele tinha uma vida, um chamado maravilhoso na vida dele, mas pelas escolhas que ele teve, ele sofreu consequências.
e consequências graves ele veio a sofrer na sua vida. No livro de Jeremias 17:9, nos fala para nós que enganoso é o coração, mais que todas as coisas. A história de Sansão é uma prova, para mim e para você, que as nossas emoções, a minha e a sua emoção pode nos comprometer na nossa caminhada com Deus. O nosso sucesso pode ser comprometido por nossas emoções e nos leva ao sofrimento. Eu e você, meu irmão, nós sabemos que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado com as nossas escolhas que nós fazemos. Se nós queremos ter uma vida de sucesso, nós temos que ter escolhas. Mas se em algum momento na nossa vida nós temos fracasso, é porque nós também tivemos escolhas. E nesse momento hoje, que Deus preparou aqui para mim e para você, está diretamente ligado a essa palavra, a qualidade das nossas escolhas que nós vamos ter na nossa vida, na nossa caminhada. O homem que, apesar de todas as escolhas que ele fez errado na vida dele, um homem chamado Sansão, o seu nome está registrado na galeria da fé. A história deste homem foi importante. Para mim e para você hoje podermos estar aqui, falando, ouvindo, sendo ministrado por essa palavra. Quem foi Sansão? Desde pequenininho nós sabemos que Sansão era um homem forte, um homem que tinha um cabelo longo, um homem que tinha uma extraordinária força. Mas Sansão ele viveu há cerca de 1075 anos antes de Cristo. A sua história está registrada no livro de Juízes. Se você for ler o livro de Juízes, está lá a história de Sansão, filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan. Quando eu comecei a ler essa história, eu não sabia, mas quando eu comecei a ler, eu fui ver que a mãe de Sansão era estéril. E ela foi visitada por um anjo do Senhor. E ela foi avisada que ela ia dar à luz a um menino que livraria Israel das mãos dos filisteus. Olha o propósito maravilhoso que esse homem tinha na vida dele. Ela foi avisada que ia dar à luz a um homem que seria o libertador. O homem que tinha um propósito antes do seu nascimento, meu irmão. Igual a eu e você. Deus tem um propósito nas nossas vidas antes do nosso nascimento. E Deus tem um propósito maravilhoso para nós. Saiba disso. Tome posse disso na tua vida, que Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Deus era com Sansão, como Deus é comigo, é com você também. Mas Sansão, ele casa com uma mulher filisteia. Foi traído a ter seu segredo revelado por uma mulher, e ele se apaixona por Dalila. Que Dalila foi subornada pelos filisteus, usou todo o seu charme para arrancar de Sansão o segredo que ele tinha de tantas forças. Sansão nunca havia cortado o cabelo, mas quando deixado levar para escolhas erradas, escolhas que ele teve ao contar o seu segredo para aquela mulher chamada Dalila, a escolha que ele teve de contar o seu segredo para aquela mulher, leva a ele a quase uma destruição. Ele nunca havia contado, mas ali ele conta a verdade. E quando ele dormia, quando ele estava dormindo, quando ele acorda, seu cabelo tinha sido cortado. E quando ele tenta abrir seus olhos, os seus olhos já não se abriam, porque ele não tinha mais vistas. Já era tarde. A escolha que ele teve levou a ele perder suas forças, perder suas vistas. E os filisteus ainda levam ele para a prisão, onde ali ele foi humilhado,
passou a trabalhar sendo escravo no moinho, e os filisteus exaltavam o Deus deles, e zombavam dos deuses de Israel. Mas chega um momento, Sansão apoiou-se sobre umas colunas mestras daquele templo e clamou ao Senhor. Essa passagem está em 16, 28. O templo desabou sobre todos os líderes e também desabou sobre Sansão. Todos que estavam naquele lugar morreram. O corpo de Sansão foi entregue a seus irmãos, foi entregue à sua família. Fizeram seu sepultamento. Sabe, meu irmão, essa passagem, quando nos fala dessa passagem de Sansão, nos traz um alerta para mim e para você. Ele traz aqui para nós um alerta tão grande nas nossas vidas, que nos proporciona algumas lições para nós sairmos daqui nessa noite, com algumas lições no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, de como nós vamos tomar e fazer nossas escolhas. A primeira lição é: devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo e com o mundo. Sansão, ele se envolveu com os filisteus. Sansão, ele se apaixonou e casou com uma filisteia, ignorando o alerta dos seus pais. Se envolveu com uma mulher chamada Dalila, se rendeu aos encantos dessa mulher. Uma mulher encantadora, que conseguiu o seu objetivo que queria na vida de Sansão. A queda de Sansão está diretamente ligada à disposição de viver longe do seu povo. Por isso, meu irmão, que nós precisamos é estar reunidos. Por isso é que nós precisamos é estar no corpo. Por isso é que nós precisamos estar no culto, estar na igreja, estar junto com o povo de Deus. Mas esse homem, ele sai do seu povo, e ele começa a se envolver com os filisteus. Isso foi acontecendo aos poucos, porque nada acontece de uma vez nas nossas vidas, tudo acontece aos poucos, para chegar às escolhas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, nos leva ao nosso sucesso, ao nosso fracasso. Paulo nos faz um alerta no livro de Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Meu irmão, não é querer dizer que nós não podemos estar no mundo lá fora. Nós podemos, nós não podemos é se amoldar ao mundo lá fora. Nós que temos que moldar o mundo lá fora. Eu e você temos o dever de moldar as pessoas, o mundo lá fora. E Paulo nos alerta isso. Temos que tomar cuidado com o envolvimento e como nós se envolvemos com as coisas do mundo. Tiago 4:4 fala: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Em vez de fugir de algo do mundo, muitas vezes se aproximamos e se acostumamos com o encanto do mundo. Ao invés de fugir, estamos muitas vezes se aproximando cada vez mais com o encanto deste mundo. A segunda lição aqui: não podemos colocar as nossas emoções à frente de Deus. Sansão aqui, ele coloca e dá vazão à emoção, a seu coração. Ele estava nos braços de uma mulher que levou a ele à queda. Ele havia se acomodado ao ambiente, ele havia se acomodado àquele ambiente onde que ele se achava que nada poderia acontecer com ele. E quando nós achamos que nada pode acontecer conosco, aí é um perigo. E ele estava dessa maneira, ele achava que nada poderia acontecer com ele, porque ele era forte. Mas ele estava acomodado que tudo aquilo ali, porque ele se achava muito forte. Mas que qualquer situação, ele acreditava que nada poderia acontecer com ele. Ele teve uma oportunidade de avaliar os fatos
reagir, mas ele optou por ignorar os ensinamentos e o perigo. E ele caiu. Eu sempre comento com a Adriele, quando Deus me libertou dos meus vícios. Se eu for voltar para os meus vícios, eu tenho fatos de pensar e escolher se eu vou comprar, se eu vou até aquele lugar para buscar, para retornar para aquele vício meu. Eu tenho um tempo, eu tenho uma trajetória para fazer. Até ir num bar, até comprar bebida. Existe uma trajetória para nós irmos, para nós pensarmos, para nós falar, não, eu não vou cair. E Sansão, ele teve essa oportunidade. Mas ele ignorou isso. E quando nós ignoramos, nós corremos perigos de cair. Deus nos dá a oportunidade de mudarmos de direção. Deus nos dá a oportunidade de mudarmos de direção aonde que nós estamos indo, de contornarmos e voltarmos dos caminhos errados. Sansão, ele se torna uma presa fácil para Dalila e para os filisteus. A Bíblia nos alerta em Provérbios 3:7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Toma-se ao Senhor e aparte-se do mal. Mas muitas vezes e muitas pessoas estão optando por seguir e dando vazão apenas a emoções. Vivemos numa época que queremos sentir, queremos tocar, queremos pegar. Mas, meu irmão, a nossa vida, ela precisa e deve estar aliada ao Espírito Santo. Precisamos pensar antes de tomarmos qualquer decisões nas nossas vidas. Deixar realmente o Espírito Santo direcionar nós, as nossas escolhas. Deixar o Espírito Santo nos direcionar o que devemos fazer e como devemos fazer. Precisamos aprender realmente a ouvir a voz do Espírito Santo. Sábado passado eu estava aqui orando. O Espírito Santo, se o pastor falou assim, a gente tem que conversar com o Espírito Santo. Eu comecei a conversar com o Espírito Santo. A Adriele não estava, o pastor queria que ela pregasse, ela falou assim, nossa, mas eu não estou tão vazia, assim, parece que nada vem. O Espírito Santo, eu comecei a conversar com ele sobre aquilo, ele chegou e falou assim, viu, chega lá na tua casa e ora pela tua esposa. E era tudo o que ela precisava naquele momento, chegar lá e orar por ela. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, para nós tomarmos as nossas decisões nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Temos que aprender a deixar Ele nos direcionar nas decisões que nós temos a tomar. Precisamos estabelecer princípios nas nossas vidas que nos priorizem nossa integridade diante do Senhor. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nosso ajudador, nosso amigo. Precisamos priorizar isso nas nossas vidas. Precisamos renovar o nosso entendimento diariamente nos nossos dias. E nós agindo assim nas nossas vidas, experimentaremos a boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. A terceira lição que nos deixa aqui. Nem sempre será possível ser como antes. Esta é uma triste conclusão da história de Sansão, nos revela aqui. A sua falta de vigilância, as suas escolhas erradas, custou muito caro para ele. Mesmo Deus ouvindo a oração de Sansão, o clamor dele naquele templo, Sansão teve seu fim ali junto com os filisteus naquele templo.
Um dos melhores remédios, meu irmão, contra o pecado, é nós pensarmos nas consequências dele. É pensarmos nas consequências que o pecado pode nos trazer para nossas vidas, para nossa família. O que aconteceu com Sansão? Ele pensou somente nas emoções. Ele não pensou as consequências que traria para a vida dele. Ele paga um preço caríssimo. Paga com sua vida. Caiu. Cumpriu. Deus cumpriu o propósito, que era libertar o povo. Todos os líderes ali morreram, mas Sansão também morreu. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem vida para você, e vida em abundância, vida prolongada, vida longa. A maioria das quedas não acontece do dia para a noite. Em Tiago 1, 14, 15 nos fala que há tempo para pensar, há tempo para avaliar, resistir e, se é necessário, fugir. Mas cada um é tentado quando é traído, engodolado pela sua própria concupiscência. No 15 nos fala assim: depois, havendo concupiscência concebido da luz ao pecado, e ao pecado sendo consumado, já era a morte. Mas, meu irmão, nós temos tempo de pensar, nós temos tempo de avaliar, nós temos tempo de resistir e fugir. Isso que é o mais importante para mim e para você, que nós temos tempo de pensar, avaliar, resistir e, se necessário, fugir. Quantas vidas, quantas famílias seriam preservadas se tivesse aplicado essas regras? Precisamos estabelecer limites, avaliar as consequências das nossas escolhas. Nós somos sacerdotes. Você já parou para pensar que a tua escolha, o tanto que vale a tua escolha, para você, para a tua família? Temos que tomar cuidado com a nossa escolha, com nossos atos, antes de agir, antes de tomarmos decisões. Mas também sabemos que muitas vezes haverá um triste salário a ser pago por consequências das nossas escolhas. 1 Coríntios 10, 12 nos fala que na presença de Deus podemos resistir às tentações. Pois aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Mesmo estando no fundo do poço, clame ao Senhor. Sabe, meu querido, eu estava no fundo do poço, cheio de vícios, ninguém me dava nada. Quando um dia eu pego e faço um desafio com Deus, falo: Senhor, se esse Deus que a minha mulher fala tanto existe, então me tira desse poço que eu não quero essa vida mais. Eu clamei ao Senhor sem entender o que era Deus, mas Ele entendia, porque Deus te entende, Deus sabe quem é você, Deus te conhece. Mesmo você estando no fundo do poço, clame ao Senhor. Os erros de Sansão levaram a condições que ele jamais imaginava chegar. Mas ao meio das pesadas consequências, ele fez um pedido a Deus e ele foi atendido. Ele fez um clamor ao Senhor, ele fez um pedido naquele momento ali e ele foi atendido. E você também é atendido. Sempre há tempo de clamar ao Senhor. Há uma passagem que eu gosto muito de 2 Crônicas 7,14, que nos fala assim: foi o Senhor que disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar-se dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei seus pecados, e curarei a sua terra. É isso que Deus quer de nós, que nós clamamos ao Senhor. Nenhuma condição pode deixar nos afastar do Senhor. Nenhuma condição deve te levar a afastar de Deus.
Clamemos ao Senhor, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que você está passando, clame ao Senhor, porque Ele atende. Clamemos ao Senhor, não interessa a circunstância que estamos. O propósito da oração, do clamor, o propósito de nós estarmos orando, clamando ao Senhor, abrir nosso coração a Deus. Meu querido, você já é abençoado, Deus já fez tudo por você. Deus já te deu tudo. Deus já te deu tudo. Mas nós precisamos ter este momento com o Senhor, falarmos com Ele, estarmos com Ele. Nós não precisamos de nada porque Ele já nos deu tudo, mas precisamos estar com Ele. Essa história desse homem chamado Sansão é um exemplo, meu irmão, que nos traz para nossas vidas. É um exemplo que traz para nós vivermos as nossas vidas sobre um alerta, quando se envolvemos ou quando estamos em algo do mundo. Este homem, ele tinha um chamado, ele tinha um grande propósito, consagrado antes mesmo do seu nascimento. Uma vida que tinha tudo para dar certo. Uma vida maravilhosa de vencedor, de libertador. Mas que após de viver momentos extremos de sofrimento, ele teve um triste fim, por escolhas erradas que ele teve, não ouviu, fez algo errado, escolheu errado, e as consequências foi pago. Às vezes nós podemos pensar, quando nós vamos começar, mas se Sansão tivesse vigiado mais, ou tivesse feito algo diferente. A história da nossa vida real não se baseia em suposições. Se nós escolhermos errado, vai dar errado. Por isso que eu e você temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Cuide quando vai fazer a tua escolha, para fazer a escolha certa. Meu irmão, você já é vencedor. Você já é um sucesso, você já é abençoado. Essa é uma história que Deus tem para você, mas tudo depende da tua escolha. Como que você vai fazer a tua escolha? Como que você vai viver através da tua escolha? A nossa vida, a nossa história é escrita com escolhas que nós tomamos no nosso dia a dia. Escolhas que nós tomamos no nosso ministério, escolha que nós tomamos na nossa vida profissional, escolha que nós tomamos na nossa vida familiar, seja qual área que você pensar agora, é escolhas que vai te levar ao sucesso. E você já é um sucesso, amém? Você já é um sucesso. Qual que é a tua escolha, meu irmão? Como que você está escolhendo as coisas que você vai fazer? Qual que é a maneira que você está agindo? A sua escolha vai te levar ao sucesso. A qualidade da tua escolha te leva ao sucesso. Mas se você não saber escolher, também pode te levar ao fracasso. Mas sempre há tempo de retroceder e voltar. Porque Jesus é lindo. Jesus nos dá a oportunidade de voltarmos. Jesus nos dá uma oportunidade de escrevermos uma história, de escolhermos como nós queremos escrever a nossa história. Jesus nos dá a oportunidade como e a maneira que eu e você queremos escrever a nossa história. E Deus tem uma história maravilhosa para você. Deus tem uma história maravilhosa para a tua vida. É só se você não quiser. Se você querer, você vai desfrutar disso na tua vida. Você tem um propósito. Você não veio à toa nessa terra. Você tem um propósito. Você tem um propósito neste lugar. Você tem um propósito nessa terra. Você é escolhido de Deus. Você tem um propósito na tua vida. Como um dia, meu irmão, eu fiz uma escolha.
Eu fiz uma escolha não querer mais viver no mundo. E de lá eu não quero mais voltar. Faz 9 anos que eu vivo com Jesus. Mas uma vida que eu tinha antes, de más escolha que eu fiz. Durante muitos anos da minha vida eu só fazia as escolhas erradas, que levava minha esposa a sofrimento, que levava meus filhos a sofrimento. Escolhas que eu não sabia fazer e levava eles ao sofrimento. 18 anos de sofrimento da minha esposa está comigo. Ela indo para a igreja e eu xingando a igreja, xingando pastores. Mas um dia eu falo, eu não quero mais isso para mim, eu quero fazer essa escolha. E a escolha que eu fiz é estar com Jesus. Porque essa é a melhor escolha, meu irmão, que nós podemos fazer nas nossas vidas, é estar com Jesus. Aceitar Jesus nas nossas vidas como único, suficiente Salvador nas nossas vidas. Essa é a melhor escolha. Eu falo com propriedade para você, nesta noite, essa é a melhor escolha que eu fiz na minha vida e é sua também. Se eu for falar tudo que Deus fez na minha vida, tudo que eu era antes, tudo que eu sou hoje, nós vamos muito tempo. Tudo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Porque escolhas que nós fizemos da maneira certa, da maneira correta. E as nossas escolhas para nós vivermos o sucesso depende dela, depende da qualidade das nossas escolhas. Depende de como nós fazemos a nossa escolha, da maneira que nós fazemos, a qualidade das nossas escolhas. E nesta noite, meu irmão, nesta noite eu te pergunto para você, como que estão as tuas escolhas? Como e que maneira que você está fazendo as tuas escolhas? Porque eu quero que você coloque no teu coração, nessa mente, que o meu sucesso depende das minhas escolhas. E o teu sucesso depende das tuas escolhas. Da maneira que você vai fazer as tuas escolhas, vai ser o seu sucesso. Como você tem feito as tuas escolhas? Hoje eu falo para você com propriedade que as minhas escolhas, eu chego perante Deus, perante o Espírito Santo e falo: Senhor, me direcione, porque eu não caia, para que eu não sofra, para que eu não leve a minha família a sofrer, porque eu sei que se eu fizer escolhas erradas, eu volto para o mundo, e eu vou fazer novamente a minha esposa e meus filhos sofrer. E não é isso que Deus tem para nós. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos uma vida maravilhosa. Deus quer que nós temos uma vida maravilhosa. Deus não quer que nós tenhamos uma vida de escravo, como Sansão teve. Hoje nós não somos escravos. Nós somos filhos, filhos de Deus. Nós somos reis e sacerdotes que nós viemos aqui nessa terra para governar, para dar ordem. E isso é para nós, é para você desfrutar de tudo isso. É para você desfrutar de tudo isso na tua vida, na tua família, aonde você estiver. Mas eu quero, meu irmão, que você leve essa palavra para a tua vida nessa noite. Que teu sucesso depende das suas escolhas. Amém? Com uma voz bem forte então, amém? Amém, glória a Deus. Fica de pé por gentileza. Meu irmão, mais uma vez, se você quiser, se você se sentir à vontade, coloca novamente a mão no teu coração e repita comigo: meu sucesso depende das minhas escolhas. Aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram.
E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.